início da década de 1960, acompanhou transformações impensáveis em outros períodos. O mundo estava em erupção. As pessoas, após a conquista da condição do sujeito de massa e consumidor de bens culturais, se viam insatisfeitas com a condição de somente se encontrarem no incógnito mundo moderno. Um mundo emergente se configurando promissor e desafiador. Para elas, além de vislumbrar mudanças acerca das concepções preexistentes, era necessário desempenhar papéis preponderantes e norteadores, desenhando novos percursos e novas configurações para si e para a coletividade. No outono de 1964, o Brasil acordou sem suas liberdades democráticas, um pesadelo que duraria 21 anos, com a instauração do golpe militar, mudando as cores do país, empobrecido e decepcionado, o rumo de suas vidas, suas expressões e manifestações culturais. Afastou então o presidente João Goulart, conhecido por Jango, eleito democraticamente. À época, a política, a cultura, a educação e todos os setores sociais se viram transfigurados num sopro desmedido e inconsequente. No entanto, mesmo considerando essa urgência daqueles, pelo viés da arte, apresentaremos a literatura e o cinema concebidos entre os anos de 1950 e 1984. E deste ao ano de 2021, representando as manifestações que são a síntese cultural de um povo. A segunda metade do século XX e o prenúncio do século XXI trouxeram luzes para as manifestações culturais, no mundo, no Brasil e em Goiás. No que se refere à estética e ao conteúdo, revelando uma tendência cultural genuína e capaz de promover transformações no sistema social de onde emana. Literatura e cinema, palavra e imagem em movimento contínuo, geradoras de novas linguagens, configurações e experimentações, retas diminuindo distâncias entre dois pontos, intensos e profícuos. Goiânia. A capital do estado de Goiás foi projetada na década de 1930 por Atílio Correia Lima, para abrigar 50 mil habitantes e para ser a capital política e administrativa de Goiás. Sob influência da Marcha para o Oeste, desenvolvida por Getúlio Vargas, para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro. Sobre a origem do nome Goiânia, há pelo menos 4 possibilidades. Teria vindo do tupi-guarani, que significa terra de muitas águas, da adaptação ortográfica e fonética do tipo do livro Goiânia, primeira publicação literária cuja temática gira em torno de Goiás, de Manuel Lopes de Carvalho Ramos, em 1896, no Porto, Portugal. A versão de que o nome foi escolhido como uma forma de evocação à pedra goiana, e de que pode ter se originado do nome de um grupo indígena local, Guiá, que significa gente da mesma origem. No século XXI, a cidade de Goiânia tem sido a fonte da cultura e das manifestações culturais. Cidade em movimento, casulo e borboleta, preparados para movimentos e voos imensuráveis. As luzes rasgam a cidade, cortam suas entranhas e atravessam os sentidos. Flashes tecem essa escura arquitetura de baixa umidade relativa do ar. Sombras seguem o azul do dia, o azul do sonho, o azul. Vemos aqui a chegada do presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, em mais uma de suas costumeiras visitas às obras da nova capital. O senhor falou de um terreno em Brasília? Na beira do lago. Pois eu vou comprar um. Uma cidade nova como a nossa
atrai muito aventureiro. Gosto de romper com o status quo, o que já está estabelecido, uma reconsideração, por assim dizer, das novas propostas estabelecidas. A minha imagem é a moderna e vanguardista. No caso de Veias e Vinhos, um romance-reportagem, como se deu essa interface? Fato, literatura, cinema. Bem, com o meu livro Veias e Vinhos, quis conceber uma obra de arte modernamente diferenciada. No caso, um romance com outra linguagem que não a jornalística, que é direta e coloquial. Fugi a isso. Era minha ambição maior como escritor. Foi possível incluir, então, as técnicas de cinema, teatro, monólogo interior, planos de linguagem e poesia. Com essa nova, na época, tessitura, o livro atraiu a atenção do diretor João Batista de Andrade, que, impressionado com a leitura que fez do Veias e Vinhos, procurou-me com a intenção de transformar o livro em um filme. Concordei. Então, a pedido do João Batista, concebi o primeiro roteiro que serviu de base e orientação para o roteiro final feito por ele e sua equipe. Claro que o diretor colocou a visão dele no filme. Aliás, um belo trabalho reconstrutivo da literatura, sem descaracterizar a essência da trama. Então temos duas linguagens referentes ao Veias e Vinhos, o livro e o filme, duas obras com técnicas diferenciadas, mas com os mesmos aspectos fundamentais. A chacina de uma família, restando apenas uma menina, Ana, que na época contava apenas com 3 anos de idade. Vivemos em um universo constituído de linguagens. Desde nosso passado remoto, manifestamos a necessidade de nos comunicar, conhecer o outro, entender o que está acontecendo e transmitir às pessoas nossa percepção sobre o mundo por meio de diferentes formas de linguagens. A linguagem é um recurso da comunicação próprio do homem, a qual evoluiu da forma auditiva e primitiva à capacidade de ler e escrever. De modo que essa evolução teve início com imagens, passando por pictogramas, unidades fonéticas e chegando ao alfabeto. Então podemos dizer que a palavra, assim como a imagem, tem origem no traço e nas escritas pictográficas, que são uma forma de comunicação em que os desenhos são usados para transmitir ideias. Dentre todas as formas de linguagem criadas pelo homem, a palavra, que é um sistema de intercomunicação humana por meio de signos convencionais visuais, é a mais usada, devido ao prestígio atribuído a ela pela cultura letrada, que vigora há séculos. No Tronco, eu gostei muito do romance, li lá no começo dos anos 60, e em 67 eu encontrei o Bernardo em Goiânia, e ele segurou o livro para mim, sem contraste, sem nada, até que eu pudesse filmar muitos anos depois, 20 anos depois, 22 anos depois. É um livro que mexe com a história goiana, certamente uma história humana, de como os conflitos se dão na humanidade. Eu pensei então que era um raro épico, e Goiás, por toda a sua história, eu achei que precisava de um épico para que a gente visse como o Estado foi feito, como se dividiu, como é que eram as lutas políticas e as tragédias políticas também, como está retratado no Tronco, com personagens belíssimos, com uma história extremamente rica. A imagem encontra-se inserida na palavra, de forma que as palavras são a composição das imagens, ou seja, são fontes de imagens. Assim, a imagem alimenta a palavra,
mas a vida daquela somente se torna possível pela existência desta. Por outro lado, a palavra também precisa da imagem, fonte do imaginário, para se fortalecer. Dessa forma, juntas, palavra e imagem asseguram a própria existência, porque a imagem modifica o texto, que assim também se transforma. O código verbal não pode se desenvolver sem as imagens, e o discurso verbal encontra-se permeado de imagens, isto é, de iconicidade. A linguagem verbal constrói imagens e é construída por elas, num processo de deslocamento e condensação. Por isso, a linguagem chega ao receptor e adquire novas significações. Mas nem só de linguagem verbal vive o homem. Há outras formas de comunicação que não são estabelecidas por meio de palavras, mas, muitas vezes, por meio de índices, ícones e símbolos. E a ela damos o nome de linguagem não verbal, no qual o código usado é a simbologia, sendo também constituída por gestos, tom de voz, postura corporal, dentre outros. Desta maneira, a ausência de palavras não significa ausência de texto. Essa questão da linguagem verbal, né, em um filme, desde que o cinema narrativo clássico, principalmente, né, se concentrou na fala, né, a partir de 1927, com a chegada da sincronia som e imagem, essa linguagem cinematográfica passou por várias modificações, né, e também adaptações a partir da fala dos atores. Nesse processo de concepção de um filme, por exemplo, se você vai seguir uma estrutura narrativa clássica, você vai buscar pela fala, né, pelas narrações, para que você construa de acordo com a narrativa clássica, a sua história e tudo mais. Como a linguagem do cinema se desenvolveu, né, a partir de 1927, esse uso do som, né, se desenvolveu também, existe hoje essas infinitas possibilidades, né, assim, de você trabalhar diretamente com fala o tempo todo, ou deixar com que a imagem, né, no cinema você trabalha não só com palavras, né, mas também com essa coisa da linguagem verbal, mas você também trabalha com a construção da imagem, né, a direção de arte, a direção de fotografia contribuem muito nessa questão de contar uma história, tá? Eu acho que isso é fundamental. Quero estar lá dentro. Quero ver o mundo deles. O que sentem. O que fazem. Na verdade, o que eu quis mostrar era uma grande verdade, a par de tantas mentiras constantes dos 8 volumes do processo que li. Mostrar as injustiças cometidas com essa família, as diferenças da vida e até onde pode chegar o ser humano com suas maldades. Para viver os personagens no filme, o João Batista de Andrade convidou vários atores e atrizes com alta experiência em cinema e teatro, como Eva Vilma, Simone Spoladori. O filme foi rodado em estúdio em São Paulo e eu estive lá nas filmagens das cenas por mais de 15 dias ao lado do João Batista de Andrade e sua equipe, inclusive dando respostas às perguntas formuladas pelo diretor. Foi uma excelente experiência que recordo com muito carinho. Então, as pessoas perguntam
por que rodar esse filme em São Paulo e não em Goiânia? A explicação é que em Goiânia, em Goiás, o João Batista de Andrade não encontrou nenhum apoio para fazer o filme. Então ele recorreu a São Paulo e o filme saiu rapidamente. O estudo da imagem exige o conhecimento de toda a história da humanidade, no que diz respeito às metodologias ou aos diversos tipos de representações. Como a linguagem é um meio de armazenar e transmitir informações, pode-se afirmar que ela é o veículo que estabelece intercâmbio de ideias e meio para que a mente humana possa conceituar. Para Platão, a imagem é imitadora, e por isso ela engana, pois seduz as partes fracas da alma humana. Para ele, a única imagem válida é a chamada natural, resultante do reflexo ou da sombra, única possível de se tornar ferramenta filosófica. Para Aristóteles, a imagem educa e leva ao conhecimento. Por isso, ela é eficaz pelo próprio prazer que se sente com isso. Imagem é uma mensagem visual, constituída de diferentes tipos de signos. Logo, ela é uma forma de linguagem e, assim, apresenta-se como um instrumento que possibilita a expressão e a comunicação. Portanto, considerando-se que a escrita e a fala não são nossos únicos sistemas de comunicação, temos que as imagens informam e definem a cultura contemporânea. Nesse contexto de interações, o leitor se abastece de um acúmulo de informações que as imagens, ajustadas a diversas linguagens, invocam. Concebe-se dessa forma uma visão do mundo baseada sobre um conjunto de relações semelhantes. Relações essas caracterizadas ora na imagem, ora na palavra, ora na harmonização de ambas, manifestando-se sob uma diversidade de formas. De igual modo, o cinema também é constituído por elementos verbais e não verbais, condicionando seu sentido à interação entre linguagem e receptor, podendo ser compreendidos como um todo, sem a separação dos universos da palavra e da imagem, sob pena de incorrer no risco de uma informação incompleta e até mesmo inimaginável. Portanto, existe a palavra dando sentido ao sentido da imagem, bem como existe a imagem exemplificando o peso da palavra. E ainda existe o texto combinando palavra e imagem e o discurso compreendendo palavra, imagem e texto. Por conseguinte, a interação e a complementariedade dessas linguagens abrem passagens para a compreensão adequada de sentidos. Tais ideias nos remetem ao mundo do cinema, que teve em suas primeiras exibições retratos de cenas cotidianas e de eventos comuns, que passavam despercebidos no dia a dia, mostrando-se um momento de experiência tanto para os idealizadores quanto para o público que assistiu ao filme, tendo em vista o surgimento de uma nova forma de mostrar e ver as imagens. Um susto pleno de encantamento e descobertas. Um risco n'água, sopro de luz, volátil, tão fugaz. Num instante é água e luz da fonte, jorradas para cima. Noutro, espelho do céu, alimento dos enigmas recorrentes, seduz a alma mais frágil. Bom, há uma relação muito grande entre a arte literária e a arte do cinema. E nós vemos que muitos livros já foram para a tela. Olha, nós lembramos de Macunaíma, né? Macunaíma de Mário de Andrade, Vidas Secas de Graciliano Ramos, A Hora da Estrela de Clarice Lispector, Veias e Vinhos do escritor goiano Miguel Jorge. Então há uma relação boa, procurada pelo cineasta
querendo levar para ser do conhecimento de um público diferente, né, que é o que vai ao cinema, escolhendo aí livros que ele julga importante. Cada personagem havia uma linguagem, uma técnica própria da narrativa. E Joana, ela tinha a sua maneira de se expressar. Ela falava nos diálogos. O terapeuta configurava-se como, né, um psicanalista e tal, possuía a sua vertente linguística. O indefinido, ele não manteve diálogo com ninguém, ele simplesmente contava. Então, tinha a sua maneira própria de se expressar, bem como a mãe de Joana, que era aquela mulher mais simples, com suas características de linguagem. A cidade é uma nota luminosa, amálgama de ganidos e pedidos de socorro, gemidos, silêncios, cacofonias, cacos, caos. O cineasta quer que aquela história, aquele romance ou aquele conto passe para a tela. E ele, então, vai usar todo esse trabalho do escritor. Enquanto o escritor solitariamente construía, o cineasta já vai coletivamente trabalhar. Aí ele vai trabalhar com os atores, com o pessoal da técnica, ruídos, sons, entra aí também as artes plásticas. O cinema no Brasil surgiu no final do século XIX e suscitou discussões sobre suas possíveis potencialidades. Nesse contexto, o signo cinematográfico, ao desenvolver sua ação de signo híbrido, estabelece a inter-relação das três matrizes da linguagem: a verbal, a visual e a sonora. O cinema e a literatura se relacionam desde que o cinema percebeu que tinha capacidade de contar histórias. O cinema ajudou a literatura em sua experimentação estética, uma vez que, quando o cinema se afirmou como grande meio de contar histórias, tirou essa obrigação da literatura. Todavia, o romance, o roteiro e o filme apresentam linguagens e técnicas muito diferentes, pois tudo que é apresentado na tela, personagens, lugares, épocas e fatos, parece-nos real. Alguns críticos afirmam que a intenção do autor, ao escrever o livro, não deve ser mantida pelo diretor em seu filme, por serem o livro e o filme obras de arte diferentes, criadas por artistas diferentes, com visões de mundo, cultura e tempo igualmente diferentes. No romance, normalmente há diferenças nas estruturas narrativas das duas obras, o que pode resultar em grandes variações. Nessa interface, cada vez mais um empresta do outro constitutivos, seja do enredo ou do estilo. Nessa perspectiva, quando ocorre uma conexão entre os dois discursos, tem-se desta forma um outro texto. O roteiro é uma obra que essencialmente conta histórias. Trata-se de uma obra criada para servir de guia para a produção do filme, cuja função é contar a história por meio de imagens, diálogos e descrições. Essa história apresenta uma estrutura básica, para que todos os elementos da narrativa, tais como enredo, lugar e personagem, se sustentem. Ele será determinado pela relação que está estabelecida entre as partes e o todo, isto é, pela estrutura cuja finalidade é sustentar a história. O homem sonha
cria, o ato criador lhe dá a possibilidade de ser, estar no outro, além. Criando, o homem transcende, metafísica do cosmos, metáfora de Deus. Toda a produção artística está integrada ao tempo, à cultura, às histórias e tradições. E por isso, a obra artística pode ser considerada uma produção que expressa uma época e uma cultura, caracterizando-a como sendo ou não literária. Como qualquer arte, a literatura não tem o poder de modificar a realidade, mas apenas registrá-la de forma a provocar reflexões sobre a nossa própria identidade, respondendo a algumas de nossas inquietações através de construções simbólicas. A literatura sempre esteve presente em todas as civilizações, desde as mais antigas sociedades humanas rudimentarmente organizadas até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. A definição mais antiga de literatura, normalmente utilizada pelos teóricos, é aquela construída por Aristóteles, segundo a qual a literatura é uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. A literatura é uma manifestação artística que tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor, baseada em seus pontos de vista, sentimentos e técnicas narrativas. Assim, a essência da arte literária está nas palavras, utilizadas pelos escritores por meio de seus potenciais sonoros, sintáticos e semânticos, como forma de estabelecer uma relação constante com os leitores e ouvintes. Esse trabalho com as palavras pode ser feito tanto no sentido denotativo quanto no conotativo, sendo essa a característica essencial da linguagem literária. Trazendo a literatura para o panorama do estado de Goiás, tem-se que, praticamente um século após o descobrimento das minas auríferas, no século XVIII, na região onde os bandeirantes paulistas construíram Vila Boa, quase nada foi escrito sobre as paragens de Goiás, a não ser depoimentos de viajantes que andaram pela província, os quais deixaram relatos importantes. Em 1917, Hugo de Carvalho Ramos publica Tropas e Boiadas, com contos e crônicas, obra que contribuiu para os fundamentos do regionalismo, principalmente de Bernardo Ellis e de Guimarães Rosa. O modernismo chega a Goiás com o livro Ontem, de Léo Lince. Depois vieram João Ascioli, José J. Veiga, Afonso Félix de Souza, Domingos Félix de Souza, Aida de Souza, José Godoy Garcia, Bernardo Ellis, José Décio Filho e Cora Coralina. A literatura precede em milênios o cinema e por isso se compõe esteticamente de forma distinta. A literatura não se vale da estética da imagem, enquanto o cinema se constrói sob ela. Ambas as linguagens, enquanto produto humano, se influenciam mutuamente. Entre os meios literário e cinematográfico, existe um paralelo comum, formado pelo diálogo e pela imagem, sendo que no primeiro, o texto propriamente dito é que acionará os sentidos, e na mente do leitor se transformará em imagem, enquanto no segundo, imagens em movimento é que serão expostas aos olhos do espectador e serão decodificadas através das palavras. No que se refere à transição da literatura para o cinema, destaca-se a figura do roteirista, a pessoa que escreve pensando nas imagens, não apenas nelas, mas também com o objetivo de que seu trabalho se transforme num filme ou em algum outro produto audiovisual. O roteiro cinematográfico começa a partir de uma ideia, a qual deve ser inquietante, provocando no autor a necessidade de relatá-la. Em seguida, essas ideias se converterão no fundamento do roteiro. Daí a necessidade de descobri-las, isolá-las e defini-las.
No filme, há uma fusão de acontecimentos e personagens, devido à extensão de espaços e células de conflito do livro. O cerne da narrativa é mantido, ou seja, a briga entre o coronelismo e os representantes do governo do estado de Goiás na primeira metade do século XX, não havendo, no filme, a presença de um narrador que organize os fatos e que nos dê a dimensão deles. Enquanto o livro possui o texto escrito para estruturar a narrativa, o filme trabalha com imagens e sons. Assim, pode-se afirmar que tanto o livro quanto o filme contribuíram para o conhecimento da identidade cultural goiana, inserindo-a no panorama maior da arte brasileira e universal. Quando se propõe a adaptação de uma obra literária, não é raro que o cineasta tenha que se afastar da obra original, com o intuito de poder criar personagens autônomos e não equivalentes à obra literária em outro meio de expressão. Então, o enredo habitualmente será o mesmo, mas nada que impeça que ele seja mostrado na linguagem específica do cinema. No entanto, mesmo com essa autonomia no campo da linguagem, a alma, também denominada intenção da obra literária, deve ser conservada. O Veias e Vinhos é um filme que lembra um pouco o que eu fiz com o Doramundo, né? São narrativas assim, extremamente poéticas e inspiradas, que levam a gente para um universo extremamente literário, né, de prazer literário, comoção assim, da literatura. E Veias e Vinhos é belíssimo. Quando eu pensei em adaptar, eu tive um pouco o problema que eu tive com o Doramundo, um filme de muito sucesso, prêmios e tal, que é criar uma história real, baseado naquela história extremamente sensível, imaginária, tal, que criada pelo Miguel. Um romance e sua adaptação fílmica compartilham a narração, pois é algo que pode ser manifestado através da linguagem verbal e da não verbal. O discurso narrativo é autônomo e, portanto, pode ser separado da linguagem que o transmite. É comum a apresentação de diversas formas de expressão artística cruzando-se e influenciando umas às outras, e inspiradas em outras obras de áreas artísticas distintas. Partindo dessa premissa, destaca-se que há um processo latente e promissor da adaptação de obras literárias para o cinema. Evidencia-se, em específico, a transposição do romance O Tronco, de Bernardo Ellis, Veias e Vinhos, de Miguel Jorge, e Joana e os Três Pecados, de Maria Helena Schein, para o cinema, respectivamente, pelas mãos dos diretores João Batista de Andrade e Thaís Oliveira. Essas duas obras exemplificam como pode ocorrer a passagem da ficção literária para o formato de filme e o surgimento de novos elementos artísticos provenientes dessa relação. A passagem do texto literário para o fílmico não é invariavelmente igual em todos os casos, uma vez que há diferenças no modo de expressão das duas artes citadas. Portanto, a adaptação do livro em voga para o cinema não poderia ser uma simples reprodução de falas e episódios oriundos do texto base. Eu fiquei sabendo da história daquela menininha que matava os pintinhos do seu quintal. A partir daí, eu pensei em mais um pecado de Joana, que seria o de atravessar a rua após contar as janelas. E surgiu também um terceiro pecado, né? Que ela queria entrar naquele prédio, ver a porta de um apartamento residencial e pensar o que haveria do lado de trás daquela porta. Ela então tocava a campainha
era atendida, era convidada a entrar, ela inventava uma desculpa, que estava à procura de uma amiga que disseram ser aquele endereço, e ali ela passava a conhecer rapidamente alguns traços daquela família, que depois ela saboreava intrinsecamente a verdadeira história que ela criava. Às vezes, as palavras não conseguem ser tão claras quanto as imagens. Daí, 3 páginas para descrever o que alguns planos fazem em 1 minuto. Isso é intrínseco ao roteiro. O roteiro é uma estrutura que integra imagens. Quando se diz que ele contém as ideias que vão conduzir o filme, significa muitas coisas. O roteiro não é jamais um objeto em si, mas somente um instrumento que não é nunca definitivo e que nada mais é do que uma etapa no processo de finalização do filme, pois a finalidade é o filme. O roteiro não tem finalidade em si mesmo, é somente um instrumento. Para a concepção dele, a gente tentou manter a história original, assim, o máximo, né, que fosse possível. E como fazer isso, eu acho que era o mais difícil pela complexidade da personagem, né, da Joana. Então, por um momento, a gente pensou assim, em manter só a fase da Joana adulta, já contando janelas, e ficar nisso, né? Fiquei presa na história, assim. E eu lembro de quando eu li a história a primeira vez, eu sonhei com alguns trechos, assim, da narrativa, no mesmo dia que eu li, né? E depois eu acordei e já pensei, nossa, eu tenho que procurar a autora, Maria Helena Chain, para ver se ela permite, né, se ela autoriza a adaptação para o cinema, que eu faça um curta-metragem, né, enfim, que ela adaptou. Assim. Mas o que mais outra coisa que me chamou muita atenção, assim, na história, foi essa coisa de contar as janelas, né, de querer saber o que tem dentro de cada janela, assim, né? Acho que cada formato tem suas potencialidades, né? Por exemplo, quando você lê um livro, né, você, com o seu imaginário, vai construir aqueles personagens a partir do que o escritor te dá, né, com as palavras, né? Já no filme, né, você tem 1 milhão de possibilidades, né? O diretor vai escolher o ator que ele acredita que vai encarar, encenar melhor a determinado personagem, né? E algumas vezes a gente escuta falar que a obra literária é melhor que o filme, né? Ou que o filme conta mais histórias, tem mais detalhes do que a obra literária. E como nós vivemos numa sociedade de imagens, né? Assim, culturalmente, nós somos pessoas imagéticas, né? Que dão a maior atenção para a imagem. Então, eu acredito que por isso que tem esse fenômeno, né, de vendas de obras literárias, e que isso cresce depois das adaptações cinematográficas, né? Que as histórias chegam, então, para as pessoas a partir da imagem, né, que vem com o cinema, e aí depois os mais interessados buscam, né, essas obras originais, né, que foram adaptadas. O medo paralisa tudo, até a justiça. Eu podia deixar isso de lado. Mas me dói pensar na morte do Vigilato. Pensar que sua morte, como tantas outras, vai ficar impune. Meu tio disse que são poucas coisas. Mas era tudo que o Vigilato possuía. 30 cabeças de gado, um pedacinho de terra. Eu podia deixar. Mas se eu deixar, meus parentes serão os primeiros a me denunciar, como já fizeram quando deixei passar uma boiada a pedido deles. Atendi, e eles me denunciaram. Quase perco o cargo, que é o que eles queriam, pois é isso que os incomoda. O cargo de coletor me dá uma certa autoridade.
delícia, minha filha. Como é que a gente acostuma com esse calor? Vamos lá, não para de abanar, menino, não para. Anda, põe logo essa água aqui. Mais, isso, mais. Excelentíssimo senhor presidente desta honorável Casa Legislativa. O governo já está cansado de suas denúncias, deputado. Eu peço a garantia da minha palavra. Os afoitos homens do governo, deixe essa casa ouvir as certeiras palavras do deputado Arthur. No Tronco, eu gostei muito do romance, li lá no começo dos anos 60, e em 67 eu encontrei o Bernardo em Goiânia e ele segurou o livro para mim, sem contrato, sem nada, até que eu pudesse filmar muitos anos depois, 20 anos depois, 22 anos depois. Então, agora, é um livro que mexe com a história goiana, de certa forma, uma história humana. De certa forma, não, certamente uma história humana, de como os conflitos se dão na humanidade. Eu pensei, então, que era um raro épico, e que Goiás, por toda a sua história, tal, que eu curto muito, tal, eu achei que precisava de um épico, para que a gente visse como o Estado foi feito, como se dividiu, como é que eram as lutas políticas e as tragédias políticas também, como está retratado no Tronco, com personagens belíssimos, com uma história extremamente rica. Então eu optei por isso, para fazer o roteiro e pensar num filme épico. Claro que o diretor colocou a visão dele no filme. Aliás, um belo trabalho reconstrutivo da literatura, sem descaracterizar a essência da trama. Acho que cada formato tem suas potencialidades, né? Por exemplo, quando você lê um livro, né, você, com o seu imaginário, vai construir aqueles personagens a partir do que o escritor te dá, né, com as palavras, né? Já no filme, né, você tem 1 milhão de possibilidades, né? O diretor vai escolher o ator que ele acredita que vai encarar, encenar melhor a determinado personagem, né? E algumas vezes a gente escuta falar que a obra literária é melhor que o filme, né? Ou que o filme conta mais histórias, tem mais detalhes do que a obra literária. E como nós vivemos numa sociedade de imagens, né? Assim, culturalmente, nós somos pessoas imagéticas, né? Que dão a maior atenção para a imagem. Então, eu acredito que por isso que tem esse fenômeno, né, de vendas de obras literárias, e que isso cresce depois das adaptações cinematográficas, né? Que as histórias chegam, então, para as pessoas a partir da imagem, né, que vem com o cinema, e aí depois os mais interessados buscam, né, essas obras originais, né, que foram adaptadas. Num país como o Brasil, onde a maioria esmagadora da população não lê, é notável o fenômeno de vendagem que ocorre com alguns livros que ganham adaptações cinematográficas ou televisivas. Eventos dessa natureza mostram que, em maior ou menor grau, a produção cinematográfica pode levar o espectador à condição de leitor interessado. Produções cinematográficas cujos roteiros sejam adaptações literárias ensejam o caráter imagético e romanceado próprio à produção fílmica, já que o recurso se vale da estética das imagens, sendo natural o efeito plástico e fotográfico composto para a narrativa. Observa-se esse caráter também nos documentários. Essa modalidade de produção tem como ponto referencial uma perspectiva emocional com relação à peça temática cuja obra se trata e não o objeto em si, como é próprio dos filmes educativos e ou instrumentais.
Evidentemente, a prática de ler um livro não substitui a prática de se ver um filme. É necessário que não se perca de vista que se trata de um trabalho de interseção, não de substituição, entre o discurso literário e o discurso fílmico. Deve-se considerar que são duas diferentes manifestações discursivas, ainda que, no caso da adaptação cinematográfica de uma obra da literatura, o cinema configure-se numa forma de tradução de texto literário, remontada sobre a base ficcional. A literatura apresenta temática transversal pulsante e, deste modo, própria do texto, já que tais conteúdos tratam de processos que estão sendo vivenciados no cotidiano das pessoas e de toda a sociedade. Logo, essa relação entre literatura e cinema se constitui numa sintaxe transitiva, porque ambas as linguagens se influenciam mutuamente. Enfim, tanto a literatura quanto o cinema são linguagens diferentes, mas não são mundos separados, porque dialogam entre si e se complementam. Quem poderá compreender o misterioso sorriso da borboleta, em permanente casulo, mas pronta para alçar voo? Uma incógnita aquelas asas desenhando a órbita da Terra. Para trás, toda forma, inteira, absoluta, outra.